sermos controlados na perspectiva global será uma necessidade que será produzida por uma quantidade enorme de conjunções. No meio disso você tem o conforto, no meio disso você tem o consumo, no meio disso você tem a acessibilidade ao mesmo estilo de vida. Um monte de coisas serão oferecidas para que nós venhamos a aderir ao controle. Mas essas são as mais suaves. E dentre essas há uma quantidade enorme de outras que eu não tenho tempo para mencionar aqui. Mas nada será mais importante em relação a nos conduzir à necessidade de um controle mundial, global, universal, do que aquilo que nos chegue como desgraça total, aquilo que nos chegue como calamidade planetária, aquilo que nos chegue como algo que nivele a humanidade toda sob o parâmetro da necessidade de unirmos todos os nossos recursos, inteligências e forças para podermos sobreviver a tal coisa. E tanto mais quanto essas coisas se repitam, essas necessidades universais, mais crescerá o nosso sentido e a nossa observação lógica de que nós não vamos poder tratar esses bilhões e bilhões de humanos que chegam e que aumentarão imensamente dentro dos clusters, dentro dos guetos nacionalistas ou tribais. Por quê? Porque, tome como exemplo o coronavírus. O coronavírus é a introdução, é o exórdio introdutório para a mensagem, para o discurso, para o aceno, o grito de que a humanidade não pode mais se dar ao luxo de dizer eu primeiro, eu maior, o eu acima de todos. Não vai mais poder se dar esse luxo. O coronavírus é o primeiro ensinador disso para essa era na qual a gente está vivendo. Porque, dentre as muitas coisas que ele está demonstrando, ele demonstra a nossa limitação, a nossa fraqueza e a nossa estupidez quando se trata de enfrentar algo universal. Fazemos isso com o recurso local. O que o coronavírus induz às inteligências humanas mais brilhantes e econômicas e pragmáticas a pensar é que num episódio detectado de uma natureza planetária como esse, nós deveríamos abdicar dos nossos governos locais e entregarmos a gestão pandêmica a um governo temporário, mas que faria a união de todos os recursos, de todas as mentes, de todos os saberes, de todas as capacitações convergirem para uma única gestão
para que de um lado do mundo não haja recursos eventualmente sobrando e de um outro lado não haja absolutamente coisa alguma com a qual as pessoas se possam defender. Então vai chegar uma hora em que episódios como esse que nós estamos vivendo do coronavírus vão nos forçar cada vez mais a um tipo de ação como essa que há 2 dias atrás foi proposta, de um governo universal temporário para fazer frente ao corona. Então, a maioria das pessoas e dos governos disseram não é preciso. Mas o corona introduziu a temática. Preste atenção, você que é jovem, que vai viver muito mais do que eu, preste atenção no que eu estou dizendo. O coronavírus introduziu a temática de um governo universal para que se pratique a melhor distribuição do recurso humano no enfrentamento de algo completamente planetário. Só que o corona ainda é brincadeira. O corona é uma brincadeira, isso é uma cócegazinha da natureza na humanidade, é uma leveza o corona. Ele pode ser um dos vírus mais poderosos que a gente tenha conhecido no último século, por exemplo. Mas ele está longe de ser o que vem por aí. Porque ele se alimenta da gente, da nossa produção, dos nossos remédios, dos nossos tratamentos, dos nossos recursos, das nossas químicas, das nossas vacinas, e ele se alimenta da nossa própria adaptação. Quando a gente acha que se adaptou a ele, ele entrou em estado de desenvolvimento para que nos atinja de um modo mais letal ainda à frente. De modo que quando você lê, por exemplo, as Escrituras, lê em Mateus, em Marcos e em Lucas, as mensagens de Jesus sobre o fim, os chamados pequeno apocalipses, em todos eles Jesus vai crescendo esse pioramento das coisas. Por isso eu digo que a história é um espiral que vai se abrindo crescentemente, aumentando o volume das mesmas coisas, de modo que as mesmas coisas atingem um poder muito, muito, muito para além do que a gente poderia jamais imaginar.